Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ficar com uma visão geral dos tipos de estudos de investigação que existem. E porquê? Porque um investigador precisa de saber quais são as alternativas possíveis para conduzir o seu estudo. Lembre-se que o tipo de estudo descreve a estrutura utilizada para conduzir o estudo. É um dos elementos do desenho de investigação. Pois, só assim, só sabendo quais as alternativas, é que o investigador pode escolher o tipo de estudo mais adequado ao problema que quer investigar e seguir a estrutura desse tipo de estudo, as regras que ele apresenta. Basicamente, eles dividem-se os tipos de estudo em dois grandes grupos, os estudos observacionais e os estudos experimentais. Nos primeiros, registram-se as características de interesse, mas sem tentar manipular nem modificar os elementos em estudo. Por exemplo, perguntar a uma amostra de pessoas qual é que é a sua opinião em relação à interrupção voluntária da gravidez. Se é contra ou a favor do aborto. Recolhem-se as opiniões, mas não se modificam as pessoas. Já os segundos, há uma manipulação, aplica-se um determinado tratamento, uma intervenção qualquer, e observam-se os seus efeitos sobre os elementos em estudo. Por exemplo, aplica-se a um conjunto de sujeitos um medicamento para ver se ele contribui para a respectiva cura e compara-se com o grupo de controlo que não recebeu o medicamento. Ou seja, estamos a alterar o estado, neste caso de saúde, dos pacientes que receberam o medicamento. Não é apenas observação. Depois, os estudos observacionais dividem-se em dois grandes grupos também, os descritivos e os correlacionais. Os descritivos permitem explorar e descrever fenómenos, o que está intimamente ligado aos níveis mais introdutórios da investigação. O descritivo é descrever fenómenos, nível 1, ou características de uma população, e eventualmente identificar relações. Portanto, poderá ir até ao nível 2 de investigação. Já os estudos correlacionais, como o próprio nome indica, vão correlacionar variáveis, já vai explorar as relações, explicá-las, tentar predizê-las. Se isto acontecer a uma variável, se ela mudar, o que é que acontece a outra variável? Já está mais longe da identificação da natureza das relações, ou seja, já explica a força e a direção, mas é conduzido em meio natural. O investigador não manipula nada, apenas observa. Portanto, estamos em nível 3. Finalmente, os estudos experimentais também se subdividem em dois grupos. Aqueles a que se chamam os experimentais puros, ou verdadeiros, e os quase experimentais. Tanto num como no outro, o que se pretende é avaliar a eficácia da tal intervenção, da tal manipulação que o investigador introduziu. Pode ser, por exemplo, um programa educativo, um programa terapêutico ou uma intervenção qualquer. Aqui já não é em meio natural, mas sim numa situação mais controlada. Então, o que é que os distingue aos experimentais puros dos quase experimentais? É que nos experimentais puros existem estes três fatores. Há uma manipulação, o investigador introduz algum tratamento ou alguma intervenção, há controlo, há um grupo para comparar aquele conjunto de sujeitos que recebeu a intervenção, mesmo que esse grupo pense que também está a receber a intervenção, por exemplo, recebendo um placebo, que seria, imaginemos, um medicamento exatamente igual ao do tratamento, da mesma cor, mas que não tem nada dentro, digamos assim. E há uma repartição aleatória, ou seja, os elementos que vão parar ao grupo experimental e os que vão parar ao grupo de controlo são sorteados, e à partida, um dos sujeitos não sabe a que grupo é que vai parar. Já nos estudos quase experimentais, há manipulação, também, de algum fator, de alguma intervenção, mas depois, os outros dois fatores podem não existir nenhum deles ou pode existir apenas um deles. Ou seja, pode não haver nenhum grupo para comparar. Por exemplo, se o paciente for comparado consigo próprio, antes e depois de receber o tratamento, e pode não haver repartição aleatória dos grupos. Por exemplo, se um conjunto de pacientes for receber a intervenção, que são, por exemplo, os pacientes mais saudáveis, e o outro grupo, porque está no estado de saúde mais crítico, não vai receber a intervenção e vai receber um tratamento mais ligeiro, pelo que já não houve um sorteio dos sujeitos para cada um dos grupos. Houve, por outro lado, uma conveniência, um fator que pesou para a escolha de quem ia para o grupo de controlo e quem ia para o grupo experimental. De qualquer forma, o facto de tanto nuns como noutros existir manipulação faz com que os estudos experimentais sejam de nível 4 de investigação, portanto, níveis de predizer relações de causa e efeito. Resta situar este vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na primeira etapa da fase metodológica, que é escolher um desenho de investigação, que é uma etapa que se destaca pela escolha do tipo de estudo que o investigador vai conduzir, mas existem outros elementos, como vemos aqui, pelo que neste vídeo se deu uma panorâmica geral dos vários tipos de estudos existentes
e nos próximos vídeos detalhar-se-ão cada um dos seus 3 grandes tipos: os descritivos, os correlacionais e os experimentais.